O Instituto Nacional de Meteorologia soltou alerta amarelo para grande parte do Nordeste brasileiro. Nós temos inclusive essa imagem. Solta aí, por favor. Além das chuvas com maior intensidade, há previsão de ventos fortes de até 60 quilômetros por hora. Daqui a pouco a gente coloca as imagens. Tem também imagens do radar meteorológico da UFAO que mostram concentração de chuvas desde sábado aqui em Alagoas. Daqui a pouco tem as imagens agora ou daqui a pouco? Daqui a pouco a gente vai colocar, porque tem a imagem de sábado e a imagem de domingo, porque veja, havia uma previsão já de muita chuva, de chuva forte para o Nordeste. Essa concentração maior ficou na região da Bahia e nós vimos aí já os prejuízos causados por essa forte chuva, que atingiu primeiro lá, elevou o nível de rios, tá? E depois a gente teve o alerta aqui para Alagoas também. Ó, pode colocar a primeira imagem, coloca por favor a primeira. A primeira a gente vê aqui o alerta amarelo de chuvas intensas em praticamente todo o Nordeste, tá? Ó, essa área que começa exatamente na Bahia e segue, ó, Rio Grande do Norte, pega o Ceará, pega aqui o interior da Paraíba, interior de Pernambuco e Alagoas todinha, tá aqui, ó, o estado de Alagoas todinho nessa área de alerta. É um alerta amarelo de chuvas intensas, começou hoje às 10h30 da manhã e segue pelo menos até amanhã, tá? Em caso de rajadas de vento também, velocidade média de 60 km por hora dos ventos. Além disso, a gente tem imagens, agora sim, do radar da UFAO, que mostram um comparativo. Olha, essa imagem é de sábado para domingo, tá certo? E você vê que havia uma concentração de fato muito grande. Quanto mais verde, mais azul, maior a concentração de chuva. Aqui já uma imagem de hoje à tarde. Então a gente já consegue ver aqui, ó, que essas chuvas de certa forma se espalharam, né? Subiram um pouco mais. Aqui a gente tem a imagem de sábado, aqui a gente tem a imagem de hoje. Você vê que ainda há um volume interessante de chuvas, mas com menor intensidade do que tinha sido registrado pelo radar da UFAO exatamente no sábado, tá? E qual é a previsão para Alagoas? Será que existem riscos de fortes chuvas como as registradas na Bahia? Sobre isso a gente conversa agora com o meteorologista Humberto Barbosa, ele que é professor e especialista também na área, é do LAPES, né, no laboratório da Universidade Federal de Alagoas, está conosco pela internet. Boa noite, professor. Qual a expectativa para os próximos dias? Será que vai dar uma aliviada ou ainda há motivo de preocupação? Boa noite. Boa noite, Edson Moura. Nos próximos dias, né, ou seja, a partir de quarta-feira, esse volume de chuva ele começa a diminuir e, de fato, a gente vai ter chuvas fracas ao longo do dia, né, principalmente quinta, sexta e sábado. O Réveillon vai ser um dia nublado, com chuva variando pela madrugada, ao longo do dia, mas chuva fraca. Essa vai ser uma característica nesses próximos 10 dias. Nesse momento, a gente tem chuvas intensas no sertão alagoano, né? Principalmente ali na região da Bacia Leiteira, no Médio Sertão, ainda está registrando essas chuvas fortes. É uma região em que as chuvas realmente são bem-vindas, mas mostra como esse sistema está se deslocando. A gente usa outras ferramentas, Edson, que nos permite ter uma dimensão do que está acontecendo. Tem questões climáticas, como laninha, tem questões de altas temperaturas, umidade, né, que a gente está no verão, tem condições oceânicas, mas tem uma condição na alta atmosfera, que é uma palavra muito esquisita para a gente falar aqui agora, que é o que a gente chama de Madden-Julian Oscillation, ou seja, a oscilação de Madden-Julian, é o nome de dois cientistas, e essa condição desses últimos dias fez com que uma célula dela, ou seja, uma região na alta atmosfera, concentrasse essa umidade. Existia umidade, então ela intensificou essa umidade e isso, de certa forma, fez com que as chuvas o que ocorreram, não só no estado de Alagoas, mas principalmente na região da Bahia, no sul da Bahia. A gente já alerta também que o oeste da Bahia, nos próximos dias, assim como parte na região de Minas Gerais e do litoral e de regiões serranas do sudeste, vão ter chuvas intensas, principalmente nas áreas serranas, nos preocupa, em função dessas condições dessa célula que está passando sobre o continente da América do Sul e é uma parte dela que está intensificando essa umidade. Então, os próximos dias, continuam essas temperaturas em torno de 32 graus, que está dentro da média para o verão. A gente pegou uma primavera com temperaturas acima da média, foram semanas
principalmente no litoral do Nordeste do Brasil. Agora a gente volta a ter temperaturas dentro da média para essa região. A costa do Nordeste do Brasil, principalmente ali na costa de Maceió, as águas agora estão um pouco mais frias, climatologicamente falando, isso facilita com que os ventos tragam, mas ainda vai ter o índice de calor, né, que a gente leva em consideração a temperatura e a umidade relativa do ar, eles vão estar, de certa forma, dando aquela condição de um pouquinho de mormaço, porque os ventos vão diminuir, tá, Edson? Esses próximos dias, os ventos diminuem, mas parcialmente nublado, com chuva, que pode acontecer na madrugada, ao longo do dia, e o Réveillon realmente a gente vai ter mais chuva. Perfeito, professor. E pela sua explicação, né, por todas as suas análises aí, essa forte chuva, então, que foi concentrada no sul da Bahia, ela não está se deslocando para o oceano, para o litoral, ela está indo para o sentido interno do Brasil. É isso? Por isso que vai atingir o oeste da Bahia e também o norte do Minas Gerais. É isso? É isso, vai haver uma nova formação de um canal de umidade no sentido mais para baixo, né, olhando para a região sudeste, principalmente Minas Gerais, esse canal vai se formar, e essa mesma célula que a gente chama da Marden-Julien, né, que é uma coisa muito específica, uma oscilação curta, a gente está pegando uma célula positiva nesse caso agora, que ela intensifica essas chuvas. Então, Minas Gerais, certamente nos próximos dias, vai estar nos notícias com um volume de chuva acima da média, e parte da região serrana do Rio e de São Paulo vão ter chuvas um pouco mais, um volume de chuva um pouco maior. O que sempre chama a atenção nessa época do ano são as regiões, principalmente regiões serranas, que com as chuvas frequentes, o solo, a topografia, isso sempre a gente já tem memórias no passado de início de ano em regiões, principalmente da região sudeste, com áreas de deslizamento, alagamentos. Isso pode se repetir nos próximos 10 dias. Para o nosso estado, nesse momento, as chuvas mais intensas estão no alto e no médio sertão, o que é uma boa região. Ali, realmente, as chuvas são bem aproveitadas. E, nesse momento, as chuvas continuam. O sistema está deslocando do litoral em direção, já passou, né, o agreste, e agora está terminando, né, ou desintensificando no médio sertão e alto sertão, né? O sertão alagoano agora, nesse momento, está pegando as últimas chuvas desse sistema que está passando. E os próximos dias, chuva fraca, né? Dentro mais com uma condição de Réveillon um pouquinho desagradável, porque vai estar nublado, com chuva a qualquer hora. Perfeito. Professor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela explicação, né? Porque quando a gente vê essas imagens, o que está acontecendo, realmente as pessoas ficam muito preocupadas. E só especialistas que têm acesso a esses dados, que analisam esses dados, que trabalham com isso, é que conseguem traduzir, né, para a gente. Então, por isso que é sempre importante ter a sua participação aqui para nos esclarecer. Muito obrigado, professor. Obrigado, Edson, e até a próxima.